amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Estamos na mensagem de número 139, cujo título é A Besta que Veio do Mar, parte 2. Então, se irmãos se recordam, na mensagem passada nós falamos da questão, começamos a falar, entramos no capítulo 13 de Apocalipse, que é o capítulo que vai falar justamente do surgimento do, do reinado, do império do anticristo, que vai surgir nessa terra, né? O anticristo vai surgir na última semana ali de Daniel, Daniel 9. Hoje vamos falar um pouquinho rapidamente sobre isso, daqui a pouco nós vamos entrar nisso. E na última semana, são os últimos 7 anos, e no metade dessa semana, no final dos primeiros 3 anos e meio, da última semana da profecia de Daniel 9, o anticristo então vai tornar, quer dizer, o líder mundial vai tornar-se o anticristo, a besta ali de Apocalipse 13, né? Aí começa a grande tribulação, onde ele vai, o seu reinado vai durar 3 anos e meio, né? Desse período até o final, 3 anos e meio, quando o Senhor volta no final da grande tribulação e destrói o anticristo e destrói o seu reinado. Então, em Apocalipse 13, nós vimos que tem duas bestas, não é? Aqui eu estou fazendo uma recapitulação muito rápida, tá, irmãos? É porque meu propósito não é falar tudo de novo, que eu falei na mensagem passada. Mas nós vimos ali em Apocalipse 13 tem duas bestas. Os primeiros versículos de Apocalipse 13, do versículo 1 ao final do versículo 10, fala da besta que surge do mar, que é justamente o anticristo. E do versículo 11 ao versículo 18, fala da besta que surge da terra, que é o falso profeta, não é? E a função do falso profeta é levar as pessoas a adorarem o anticristo, que é a besta que surge do mar. Bom, aí para nós falando na mensagem passada, é claro que nós começamos a falar de Apocalipse 13, mas não explicamos versículo por versículo ainda, tá? Nós só lemos e entramos nas profecias de Daniel a respeito desse período aqui que Apocalipse 13 fala. E aí, ao entrar nas profecias de Daniel, nós falamos na mensagem passada, em Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, que são dois capítulos iguais, que Daniel capítulo 2, ao Senhor de Nabucodonosor, aquela grande estátua, se você se recorda, e aquele refere-se a todo o poder dos impérios nessa terra, né, dos impérios grandes impérios que assumiram essa terra, impérios sob o comando dos homens, né? E Daniel capítulo 7 fala a mesma coisa, mas na forma de quatro bestas, né? A primeira besta, vocês lembram, tal, a segunda, a terceira, a quarta, tá? Aqui eu não tô, igual eu falei, não estou aqui repetindo tudo aquilo que já falei semana passada, não. Estou só dando uma recapitulada, para que a gente possa continuar nessa mensagem. E nós paramos no final de Daniel 7, nas profecias que falam do anticristo, que vai vir, vocês se recordam, vai ser o pequeno chifre que vai surgir dos 10 chifres ali da quarta besta, que é o Império Romano. Então, o anticristo vai surgir entre os 10 reis ali do Império Romano, que vão surgir na Europa, não é? E então o anticristo ele vai ser a continuação do Império Romano. E eu falei também, né? Inclusive alguém no chat, na mensagem do YouTube, não ouviu direito a mensagem, não ouviu com atenção, não exercitou seu espírito e fez uma afirmação totalmente errada no chat, né? Até ofensiva. Mas o que eu falei? A pessoa falou que eu tinha falado que o anticristo é a Igreja Católica. Em momento nenhum eu falei isso, tá? Só recapitulando aqui, né? Mas como a verdade sempre é atacada, né? De qualquer maneira, o que eu falei é que o Império Romano, quando ele terminou, lembra, o Império Romano ele foi dividido, né? Lembra que naquela imagem de Apocalipse, perdão, a imagem de Daniel 2, aquela grande imagem, a imagem tinha uma cabeça de ouro, que representa o Império Babilônico, os peitos de prata, né, que representa o Império Medo-Persa, o ventre, né, o ventre e o quadril de bronze, que representa o Império Grego Macedônio de Alexandre o Grande, as duas pernas de ferro, que representam o Império Romano. Por que duas pernas? Porque o Império Romano, em determinado momento, ele dividiu em dois. O Império Romano do Oriente, uma perna,
Império Romano do Ocidente, outra perna. E aí termina a imagem com os pés, com os 10 dedos dos pés, 5 em cada pé, mistura de barro e mistura de ferro, tá? E esses 10 dedos vão ser os 10 eis que vão surgir ainda. Então nós estamos nessa fase do tornozelo, vamos dizer assim, né? O Império Romano já terminou, literalmente, mas esses 10 reis não surgiram ainda. E vão surgir na Europa ali. Bom, aí o Império Romano, literalmente falando, do Ocidente, ele terminou no ano 400 e alguma coisa depois de Cristo. O Império Romano do Oriente, o Império Romano do Oriente, ele envolveu, irmãos, só para lembrar para os irmãos, né? Isso é muito importante para essa mensagem de hoje. O Império Romano do Oriente, ele envolveu a Grécia, ele envolveu a Turquia, ele envolveu a Síria, ele envolveu a Macedônia, na Grécia é Macedônia, ele envolveu a Ásia Menor, que é a Turquia, aquela região ali, não é? E ele foi para aquela região toda. Ele pegou metade, pelo menos metade da Europa ali, foi sentido na Europa do leste europeu. Tá? Esse é o Império Romano do Oriente. Tanto é que o Império Romano do Oriente, vocês sabem, ele teve uma capital que virou o Império Romano do Oriente, ele virou o Império Bizantino. Depois do Império Bizantino, ele foi destruído, né? Terminou justamente com a invasão de Constantinopla, que atualmente hoje é Istambul. Então, a capital do Império Romano do Oriente era Constantinopla. A capital do Império Romano do Ocidente era Roma. Do Oriente era Constantinopla. Então, o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, terminou 400 e pouco depois de Cristo. O Império Romano do Oriente, cuja capital é Constantinopla, permaneceu muito mais tempo. Foi até 1400 com a queda de Constantinopla, tá? Para a invasão do Império Turco-Otomano, os otomanos, na verdade, né? E transformou, então, Constantinopla na cidade que é atualmente Istambul. Então, mas até então, o Império Romano do Oriente, ele se estendeu para aquela região toda, tá? E o Império Romano do Ocidente, vamos me seguindo aí. O Império Romano do Ocidente, não confundar o Ocidente com o Oriente, porque estou falando bem assim, destacado, do Ocidente, ele terminou 400 e pouco, literalmente falando, mas ele continuou como a Igreja Católica Apostólica de Roma, tá? Que está lá, cuja capital está em Roma, no Vaticano. Então, o que eu falei na mensagem passada e foi mal entendido, eu estou repetindo aqui agora, que o Império Romano do Ocidente, ele continuou e continua como a Igreja Católica Apostólica de Roma, tá? Isso que eu falei. Eu não falei em momento nenhum que o anticristo é a igreja católica. Eu nunca falei isso. Isso aí até sai fora de Apocalipse. Não falei nada disso. Eu falei que o anticristo ele vai utilizar a igreja católica e que ele vai vir do Império Romano. Isso que eu quis dizer, tá bom? Mas vamos lá. Então, o Império Romano do Ocidente continua como a igreja católica apostólica de Roma. O Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, ele pegou essa região toda e, e houve uma divisão da Igreja Católica, você sabe disso? Quando houve a divisão do Império, também houve a divisão da Igreja Católica, tá? Então, o Império Romano do Ocidente, que continuou como a Igreja Católica, tem o Papa como seu líder máximo, tá? O Império Romano do Oriente, não é, irmão, eu estou enfatizando todas essas coisas, não é chato, não, isso é muito importante, tá? Se nós não conhecemos essas coisas, essa história, nós vamos deixar de entender a palavra de Deus, principalmente nas profecias, porque Daniel é puramente história que já aconteceu e que vai acontecer, tá? Então vamos lá, o Império Romano do Oriente, como houve a divisão do Império, o Império Romano do Oriente teve um outro Papa, tá? Na verdade, eles não chamam como Papa, que é a Igreja Ortodoxa, tá? A Igreja Ortodoxa. Então, a Igreja Ortodoxa, eles seguem um outro líder. Eles parecem muito com a Igreja Católica, porém, há algumas diferenças, tá? Eles não têm
eles têm um líder deles, máximo deles, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque eu também não sou especialista nisso, mas eles têm um líder, ele tem um líder deles que não é o Papa, eles seguem outra linha. Eles não enfatizam tanto imagens como a Igreja Católica tem, tá? Eles não são de enfatizar tanto imagens assim. Então a Igreja Ortodoxa, ela seguiu o Império Romano do Oriente, cuja capital deles é Istambul, era Istambul, tá? Quer dizer, hoje é Istambul, mas antes era chamada Constantinopla, que era o Império Bizantino. Por isso, irmão, se vocês forem na região hoje na Grécia, que fazia parte do Império Romano do Oriente, e eu fui na Grécia, se você for na Grécia, for na Turquia, os que sobram lá de cristãos são cristãos ortodoxos, tá? São cristãos ortodoxos, tá? Não são cristãos católicos, são ortodoxos. É a igreja ortodoxa, tá? Que é diferente da igreja católica apostólica de Roma, porque era do Império Romano, do Ocidente, cuja capital era Roma, tá bom? Então, isso aí foi o que eu falei na semana passada. Isso aqui precisa ser bem entendido, porque quando nós chegarmos nessa mensagem, vamos entrar em Daniel 8, vai precisar entender esse conhecimento, tá? Então, vamos lá. Aí nós falamos, eu espero que eu não tenha bagunçar a cabeça de vocês aqui. Então, nós falamos da imagem, da visão de Nabucodonosor, que é essa imagem, que era o cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de cobre, ventre de bronze, perdão, de bronze, os pés de ferro, tá? As duas pernas de ferro e os pés metade de ferro, metade de barro. E que equivale justamente à visão que Daniel teve em Daniel 7, que ele viu quatro bestas. A primeira besta que ele viu era semelhante ao leão, né? Parece com um leão, é justamente o Império Babilônico. A segunda besta, que é o urso, era o Império Medo-Persa. A terceira besta, que era um leopardo, né? É o Império Greco-Macedônico, de Alexandre o Grande. E a quarta besta, que é indescritível, não é para aquele mal que é, porque é uma mistura de todas as outras, é o Império Romano, porque continua todas as outras. E dessa quarta besta, né, nós vimos, né, surge 10 chifres, dos 10 chifres surge um chifre menor, que quebra 3, e chifre menor é o anticristo, tá? E aí falamos todas as características do anticristo, de acordo com Daniel 7. Tá bom? Eu já recapitulei a mensagem passada aqui, vamos entrar agora nessa mensagem de hoje. Agora nós vamos entrar em Daniel 8, tá? Nessas duas mensagens, da semana passada e essa mensagem de hoje, nós estamos quase recapitulando de forma bem panorâmica, bem simplificada, o livro de Daniel, as suas profecias, tá bom? Então vamos para Daniel 8. Me acompanhe em Daniel 8. Daniel 8, capítulo 1, fala da visão do carneiro e de um bode, tá? E apesar que eu não vou aqui explicar detalhe por detalhe, versículo por versículo, porque isso nós fizemos quando fizemos o estudo de Daniel. Aí sim nós fizemos bem aprofundado cada explicação de cada versículo. Eu vou falar aqui só de maneira bem rápida para os irmãos, tá? Então vamos ler comigo? Eu quero que nós leiam a Bíblia aqui, Daniel 8. Por que eu estou lendo Daniel 8? Porque Daniel 8 fala de características de Cristo também. O propósito todo aqui, irmãos, nessa mensagem da semana passada e dessa mensagem de hoje, é mostrar as características dessa besta que surge do mar, que é o anticristo, no livro de Daniel. Tá? Então, nós vamos entender primeiro o livro de Daniel. Tudo Daniel fala sobre o anticristo, que é essa besta que surge do mar, de Apocalipse 13, para depois nós entrar propriamente em Apocalipse 13. Entenderam, irmãos? Então, eu estou aqui desenhando para os irmãos qual é a linha que nós estamos estudando e aprendendo sobre o anticristo. Então, antes de explicar Daniel 13, perdão, Apocalipse 13, versículo por versículo, nós estamos entrando em Daniel, tudo que Daniel fala do anticristo, para depois nós entrarmos em Apocalipse 13, versículo por versículo. Então, falamos de Daniel 2, falamos de Daniel 7, vamos falar de Daniel 8. Então, vamos lá. Eu vou lendo para os irmãos aqui, irmãos me acompanhem, e aí eu vou lendo em algumas partes, eu vou parando explicando para os irmãos, tá bom? Vamos lá. No terceiro ano, estou lendo Daniel 8:1. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio, depois daquela da visão que ele teve em Daniel 7, das quatro bestas, tá? Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro,
o qual tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos, mas um mais alto que o outro. E o mais alto subiu por último. O que que é esse carneiro aqui? O que que ele representa? O próprio Daniel vai explicar, nós vamos ler daqui a pouquinho, no próprio capítulo 8, vai explicar que o carneiro representa o Império Medo-Persa, tá? O Império Medo-Persa. E aí, quando ele fala que tinha dois chifres, o Império Medo-Persa, dois chifres, porque um chifre representa o Império Medo, o outro chifre, o Império Persa, né? Os medos da Média e os persas, eles se uniram e formaram um império só, tá? Que era chamado Império Medo-Persa. Por isso que esse carneiro tinha dois chifres. Só que ele fala que um dos chifres era mais alto que o outro. Mais alto e subiu por último. Qual era o chifre? O que quer dizer com um chifre mais alto que o outro? Um desses dois lados do império era mais forte que o outro. E é verdade isso, na história mostra isso. Isso que já é história, isso que Daniel está falando, na época de Daniel não era história. Para nós hoje já é história. Isso mostra como a Bíblia é perfeita, irmãos, tá? A própria história confirma a palavra de Deus, né? Na verdade, a história, alguém diz que a história, ela é a história de Deus. É interessante isso, né? Porque você pegar a palavra história em inglês, é history. History. A palavra história em inglês. History, em inglês, é a soma de duas palavrinhas, né? His, quer dizer dele, story, história. Então, history quer dizer a história dele. Ele quem? De Cristo. A história humana é a história contada por Cristo. Quem determina a história humana é a história dele. His story, né? Story of his, história dele, né? Então, a história é a história de Cristo, ou seja, o que acontece na história humana está tudo designado pelo Senhor, que anota tudo, né? É ele que determina toda a história. Então, na época que Daniel teve essa visão, para Daniel isso era futuro, para nós hoje é passado. O Império Medo-Persa não tinha surgido naquela. Quer dizer, começou surgindo com Daniel ali, né? Quando Daniel estava na Babilônia, aí o Império Medo-Persa invadiu a Babilônia aí em Daniel 5, aí foi a última noite do Império Babilônico, aí começa o Império Medo-Persa. Então Daniel que viu a realização na vida dele ainda, quando ele estava vivo, dessa profecia acontecendo. Então os Medos e Persas, eles se uniram, tá? Eram os dois chifres do carneiro. Só que um desses dois lados era mais forte. E é verdade, que a história conta que o Império Persa, o lado persa do Império era muito mais forte do que o lado Medo do Império. Então a média era mais fraca, a persa era mais forte. Era um chifre mais alto, tá bom? Vamos continuar. Versículo 4. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte, para o sul. Isso quer dizer para onde o Império Medo-Persa foi invadindo, tá? Foi crescendo. Ele invadiu para o ocidente, para o norte, para o sul. E nenhum dos animais podia resistir. Ninguém podia resistir. O Império Medo-Persa era poderoso demais. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. O Império Medo-Persa, principalmente os persas, né? Onde eles entravam, eles destruíam tudo. E hoje, vocês sabem que hoje, só para aproveitar aqui a parênteses, hoje, quem é a continuação assim, quem é o resquício do Império Medo-Persa hoje? É o Irã, tá? O Irã, ele a continuação do Império Medo-Persa. Só que continuação assim, né? É o resquício desse império. Por isso que os muçulmanos do Irã são diferentes do resto do mundo, né? São xiitas, né? Enquanto a maioria dos outros muçulmanos são sunitas, os muçulmanos iranianos são xiitas. E eles são diferentes porque eles são persas. E eles já foram um grande império no passado. Por isso que o Irã até hoje o Irã tem a palavra seria aspirações, né? Desejo de dominar todo o Oriente Médio, até o mundo inteiro, se puder. Por isso que o Irã ele tenta dominar toda a região ali em volta, entendeu? Politicamente, ele tenta isso. E todo o Oriente Médio ali, a região da Arábia, ele tenta influenciar o Emirado Árabes, a Arábia Saudita, o Catar, toda aquela região ele tenta influenciar, tá? E ele também financia o Hezbollah lá no Líbano. Ou seja, ele quer dominar toda a região do Oriente Médio. Essa é a tendência dele, essa é a aspiração dos iranianos, que já foram um império poderoso no passado. Então vamos lá, versículo 5. Estando eu observando, fechei parênteses, pessoal, um parênteses, vamos lá. Estando eu observando, e eis que um bode
vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Está falando de quem aqui? Esse bode é o Império Grego-Macedônico de Alexandre o Grande, porque que veio do ocidente. Então, Alexandre o Grande, ele odiava os persas. Então, ele veio do ocidente, da Macedônia, da região da Macedônia da Grécia, ele era macedônico. E ele veio. Por que ele veio como um bode, ele veio voando, sem tocar o chão? Porque Alexandre o Grande conseguiu dominar o Império Medo-Persa e dominar tudo ali muito rápido. Ele veio voando, era como um bode que veio voando, né? Ou como fala lá na Daniel 7, como um leopardo, veio rápido. O leopardo é um animal que corre muito rápido, né? Quando fala que ele tinha um chifre notável entre os olhos, que ele tinha, o chifre é poder, ele tinha poder e os olhos também é percepção. O Alexandre o Grande ele tinha um poder muito grande, uma percepção muito grande das coisas. Ele era muito inteligente, tá? Os olhos quer dizer percepções de inteligência. Aí, versículo 6. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os dois chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Foi o que fez. Alexandre o Grande, ele veio com um poder monstruoso contra os persas, né? Que ele odiava os persas e derrotou os persas, tá? Eu falo versículo 7. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os dois chifres. Quebrou o Império Medo e quebrou o Império Persa. Então, ele destruiu o chifre. Só um parênteses aqui, irmão. Chifre na Bíblia quer dizer poder. Então, Alexandre o Grande, com seu poder, veio tão forte que quebrou os dois chifres do carneiro. Ele quebrou o poder do Império Medo e o poder do Império Persa, tá? Estuda a história. Já aconteceu. Aí fala. Pois não havia força no carneiro para ele resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, destruiu o Império Medo-Persa, acabou com o Império Medo-Persa. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele, do poder do bode. Tá? Aí aconteceu, o bode se engrandeceu sobremaneira. Alexandre o Grande era muito soberbo, se engrandeceu muito, e na sua força quebrou-se o grande chifre. Ou seja, e Alexandre o Grande perdeu seu poder também? Perdeu. Com 30 e poucos anos, ele foi morto prematuramente, né? Dizem que ele pegou uma febre numa das campanhas dele aí e morreu. Então, quando ele estava no auge do poder de Alexandre o Grande, no auge do poder da sua juventude, com 30 e poucos anos, ele faleceu, perdeu o poder de uma vez, morreu de uma vez, né? É, Voltando, versículo 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, na sua força quebrou-se o grande chifre, e em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. Nós falamos dizer, quando Alexandre o Grande faleceu, surgiu quatro outros chifres, quatro outros poderes do seu reino. Quem são esses quatro outros poderes? São os quatro generais que ele tinha. Nas campanhas dele, ele tinha quatro generais da confiança dele. Então, quando Alexandre o Grande morreu, esses quatro generais brigaram entre si. Nós falamos sobre isso. Eles quatro generais pegaram todo o império, que pegava o norte, sul, leste, oeste, por esses quatro ventos da terra, e dividiu entre eles o poder, tá? Com muita briga entre eles, tá? Então nós falamos, Ptolomeu, que era um dos generais de Alexandre o Grande, ficou com a região do Egito, mais ao sul ali, né, do Império, né? O Egito, Cirene, parte da Síria e parte da Ásia Menor. Isso no início. No início, Ptolomeu conseguiu ficar com isso. Ptolomeu era o nome de um dos generais de Alexandre o Grande, um desses quatro chifres. O outro era Cassandro. Cassandro ficou com a região da Macedônia e com a região da Grécia, tá? Era o nome de outro general. O terceiro general era Lisímaco. Lisímaco ficou com a Trácia, região da Trácia, com a Betínia Ocidental, com a Frígia Inferior e a Mísia e a Lídia, tá? A região da Ásia Menor ali. E o último general de Alexandre o Grande, dos quatro, era Seleuco. Seleuco ficou com o resto da Ásia Menor que sobrou e com a Síria. Isso inicialmente, tá? Inicialmente, essa divisão do Império de Alexandre ficou desse jeito entre os quatro generais. Porém, eles continuaram brigando entre eles e aí e foram dominando o terreno de um do outro, e acabou ficando, na verdade, só os Ptolomeus, a região ali do Egito, brigando com os Seleucidas, que vem de Seleuco, na região ali do norte do Império. Então ficou só o norte com os Seleucidas. Quando eu falo Seleucidas, porque foram os que foram surgindo de Seleuco, tá? Foram surgindo vários deles, né, da linhagem deles, porque a briga era assim, de geração em geração, tá? Então, depois que um desses generais morria, os seus descendentes iam brigando com os descendentes dos outros generais. Então, Cassandro foi perdendo tudo, Lisinho foi perdendo tudo, e sobrou só Ptolomeu
ali dos Ptolomeus, né, Ptolomaicos, que chamam, pegando o Egito ali, inclusive, interessante, da linha dos Ptolomeus, pegou o Egito ali, surgiu lá na frente a Cleópatra, tá? A Cleópatra, é verdade, ela surgiu na história, não é? A Cleópatra, vocês sabem, ela está na história, e ela era da linha dos Ptolomeus, tá? E, e ela da parte do Egito do Sul. E os Seleucidas, que veio de Seleuco, ficou com a região do norte do Império, tá bom? Mas vamos continuar aqui o texto, só para nós entenderem. Então, vocês estão entendendo aqui, nós paramos no versículo 8, né, que o Império foi dividido em quatro chifres, estenderam para as quatro direções da Terra. 9. De um dos chifres, agora que é importante, irmãos, eu estou querendo. Cheguei até aqui para que vocês lembrem-se, nosso alvo aqui é mostrar onde está o anticristo que vai surgir aqui nesse texto. Porque parte de Daniel 8 já aconteceu, parte ainda não. Parte vai acontecer ainda, que é o anticristo, tá? Por isso que eu estou lendo esses versículos. Então, eu estou explicando para os irmãos, para vocês entenderem de onde vai vir o anticristo. Então, vamos lá. Versículo 9. De um dos chifres, tá? Desses quatro chifres, né? Desses quatro chifres que foi os quatro generais do Império, do Império Greco-Macedônico, descendentes de Alexandre o Grande, cada um desses quatro generais era um chifre, né? De um desses quatro generais, de um desses quatro chifres, vai sair um outro chifre. Quer ver? Ó, vai falar. Ó. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Está falando de quem agora? Tá? Esse pequeno chifre que sai de um dos quatro chifres, esse pequeno chifre, está falando de Antíoco Epifânio. Tá? Quem que é Antíoco Epifânio? Antíoco Epifânio, ele é um dos descendentes dos Seleucidas, do Seleuco, general Seleuco do Império Grego Macedônio. Então vamos lá, recapitulando. Alexandre o Grande morre, fica quatro generais dele, os quatro generais dividem o império entre os quatro inicialmente, depois eles brigam entre eles, e acabam ficando só dois principais. Vamos pegar esses dois principais. Fica os do sul, da origem do Ptolomeu, os do norte, da origem de Seleucos, Seleucidas. E aqui no versículo 9 fala que de um desses dois vai surgir, ou dos quatro, né? Falando, mas de um dos quatro surge um pequeno chifre. De onde vai surgir? É Antíoco Epifânio, que surge dos Seleucidas, do norte, tá? Antíoco Epifânio também já existiu, só que, irmãos, preste bem atenção, Antíoco Epifânio, ele existiu, já morreu, ele foi um dos que surgiu dos Seleucidas, porém, o Antíoco Epifânio, ele é um símbolo do anticristo que vai vir. Como é que nós sabemos isso? Porque tem coisas, vamos ler aqui Daniel 8, que já aconteceram, quando se refere a Antíoco Epifânio. Mas tem coisas que ainda não aconteceram. Então tem coisas que não batia com o Antíoco Epifânio na época. Quando a gente lê a história de Antíoco Epifânio, coisas que Daniel fala aqui já aconteceram, mas coisas que fala de Antíoco Epifânio que não aconteceram ainda. Por quê? Porque são profecias que falam do futuro. Às vezes é difícil para quando a gente começa a entender a profecia, entender essa maneira como a profecia funciona. Eu vou explicar para os irmãos. Na época de Daniel, eu expliquei para os irmãos claramente sobre isso. As profecias bíblicas, muitas delas, têm dupla realização, duplo cumprimento, tá? Ou seja, o que ela fala, você olha a profecia, ela fala de algo que está se cumprindo no passado, e também, ou que ainda vai cumprir, e fala de algo que vai cumprir mais para frente ainda. Entendeu? Quando nós estamos distante da profecia, quando ela é muito futura, parece-nos que é uma profecia só. Mas quando você chega perto, vai chegando perto da profecia, quando ela vai acontecendo, você vai ver que, na verdade, eram duas realizações, dois cumprimentos que aconteceram em tempos diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo físico para vocês entenderem. Quando você está distante de uma montanha, muito distante, você olha assim, você olha para a montanha distante, você vê que é uma montanha só. Quando você chega próximo, você vai ver que essa montanha, na verdade, eram duas montanhas, estavam uma atrás da outra. Quando olha muito distante, parece ser só uma montanha. Quando você chega próximo, você vê que as montanhas eram duas, tá? E que havia um vale entre elas. Isso acontece na prática, não é? Fisicamente falando, das leis da física, também acontece nas profecias da Bíblia.
Então, por exemplo, coisa, aqui está falando de Antigo Epifânio, esse pequeno chifre. Já teve coisa que Antigo Epifânio já aconteceu com ele? Tem. Mas tem coisa para descrever de Antigo Epifânio que não aconteceu ainda. Por quê? Porque diz respeito ao anticristo. Então, o Antigo Epifânio era uma prefiguração do anticristo que vai vir. Era uma sombra, um símbolo do anticristo que ainda vai vir ainda. Entenderam, irmãos? Tá? Então, aqui vai começar a falar do Antigo Epifânio, coisas que ele já fez, mas também fala de características do anticristo que virá. Então, entendido isso, porque isso aparece em Daniel muitas vezes. Aparece no capítulo 8. Se der tempo hoje, vou falar do capítulo também 9 de Daniel. No capítulo 9 de Daniel também acontece isso, também vai acontecer essa dupla realização, tá? Vocês vão ver isso, essa dupla realização. Então, é, é preciso entender esse fenômeno da profecia, senão confundem, tá? Daqui a pouco, quando chegar no capítulo 9, vocês vão ver que de novo acontece essa dupla realização. Isso é muito comum na Bíblia. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, mais um outro exemplo, vamos entender. Por exemplo, a profecia de Ezequiel 38, 39, falando de cabeça aqui, né? Isso aqui é só para dar um exemplo para os irmãos, não precisa abrir lá, não, só para os entender. Ezequiel 38 e 39 tem uma profecia que fala da guerra de Gog e Magog, tá? Gog e Magog. Então, você pega esse aqui, é o 38 e o 39, fala justamente de Gog e Magog. Aí, se você pegar, ler Ezequiel 38 e 39, você vai ver que a profecia ali que fala de Gog e Magog justamente vai acontecer aonde? Na Guerra do Armagedon. Quando acontecer a Guerra do Armagedon, quando o Senhor vier no final da grande tribulação, o Senhor vai destruir o anticristo e os seus exércitos que vão estar sitiando Jerusalém. O Senhor vem e destrói eles. Isso vai ser chamado de Guerra de Gog e Magog, que vai acontecer lá no Armagedon, tá? Mais para frente eu vou falar sobre isso, tá? Fiquem tranquilos, só para explicar. No entanto, se você pegar também, aí depois que o Senhor vem e destrói ali o anticristo e seus exércitos, aí o Senhor estabelece o reino milenar, que é 1000 anos, que é Apocalipse capítulo 20. No final de Apocalipse capítulo 20, depois, 1000 anos depois que aconteceu a guerra de Gog e Magog, e que é a destruição de Armagedon, a guerra do Armagedon, tá? Então, Gog e Magog, isso aqui é o 38 e 39, primeiro acontece na guerra do Armagedon, primeiro cumprimento, guerra do Armagedon, tá? Aí acabou a guerra do Armagedon, o Senhor estabelece o rei milenar, aí é 1000 anos de rei milenar. 1000 anos depois, no final do rei milenar, na Apocalipse 20, fala que o Senhor vem, e acontece uma rebelião das nações ali, e essa rebelião é chamada de Guerra de Gog e Magog. E o Senhor vem e destrói essa rebelião, que é exatamente a mesma coisa que aconteceu 1000 anos antes, quando o anticristo e o exército sitiaram Jerusalém. Tá? E o Senhor veio destruir a Guerra do Armagedon. 1000 anos depois acontece de novo, igualzinho. As nações, a parte das nações vão se revoltar contra o Senhor durante o milênio, reino milenar, e vão sitiar Jerusalém de novo. Aí o Senhor vem e destrói de novo eles, tá? Exatamente quando aconteceu. Aí você pergunta assim, peraí, a guerra, a Ezequiel 38, 39 fala a guerra de Gog e Magog, vai acontecer quando? Acontece antes do milênio ou depois do milênio, no final do milênio? Dá dúvida. Isso aí que acontece vai acontecer nas duas ocasiões diferentes. É a mesma profecia, mas com duplo cumprimento, que completa duas vezes. Nós estamos de longe, olhando, parece que é uma profecia só. Quando chegar perto, tem que vai acontecer duas vezes. Acontece uma vez, 1000 anos, quase 1000 anos depois acontece de novo. Entenderam, irmãos? Isso é muito comum na Bíblia, nas profecias, tá? Então, voltando para Daniel 8, explicado isso, vamos para Daniel 8. Estamos falando aqui, paramos no versículo 9. Vamos ler lá. Então, de um dos chifres, que é do general Seleucida, do Seleuco, né, do Seleucidas, sai um chifre pequeno, que é o Antigo Epifânio. Tá? O que aconteceu com o Antigo Epifânio aqui, irmãos, gravem, é o mesmo que vai acontecer com o anticristo que vai vir, lá em Apocalipse 13. É as mesmas características, porque é um duplo cumprimento. Entenderam? Então, o que eu falar aqui, bota na sua cabeça. Você está falando de Antigo Epifânio, que já aconteceu, mas também está falando de Cristo que vai acontecer. Tá? Então, vamos lá. Esse pequeno chifre se tornou muito forte para o sul, porque qual que é o sul? O Egito.
O antigo Epifânio cresceu para o Egito. O anticristo também vai crescer para o Egito. Para o Oriente. Quando para o Oriente, é para a Síria. Para a região da Síria ali. O antigo Epifânio tomou muito poder na Síria, tá? Tanto é que na Síria, ali na região da Síria, foram surgindo várias cidades na época para homenagear Antigo Epifânio, tá? Então surgiu as cidades que eles deram o nome de Antioquia. Então, a famosa Antioquia, né, que surgiu da Pisídia, e a Antioquia ali da Síria, né? E a Antioquia lá da Ásia Menor, essas duas cidades, que as duas Antioquias, foram surgir para homenagear Antíoco Epifânio, por isso chamaram Antioquia, tá bom? E ele vai ser forte para a Síria, o anticristo também vai ser. E para onde? Para a Terra Gloriosa. Quando fala Terra Gloriosa, no hebraico é a palavra mais correta, seria a Terra Maravilhosa, que é a mesma coisa, tá? Está falando de quem? Israel, tá? Para a região de Israel. Então, Antíoco Epifânio ele foi crescendo seu poder, e o anticristo também vai fazer a mesma coisa, é isso? Para o sul, para o Egito, para a Síria e para a Terra Maravilhosa que é Israel, tá? E vai invadir Israel. Olha o versículo 10. Cresceu até atingir o exército dos céus. Quando fala exército dos céus, são as estrelas, tá? É, o anticristo, por exemplo, tanto que isso é interessante. Quando fala que cresceu até atingir o exército dos céus, com o antigo Epifânio isso não aconteceu. O que o antigo Epifânio ele conseguiu atacar o exército dos céus? O exército dos céus são as estrelas. Como é que ele conseguiu? Nada. Isso ele não fez na época dele isso. Mas o anticristo vai fazer. O anticristo vai ter poder sobre as estrelas. Quando eu digo poder sobre as estrelas, irmãos, a gente não sabe bem como é que vai ser isso. Mas ele vai, com certeza, enviar é, é, astronautas, certo? Vai enviar, entendeu? Poder ir para a Lua, aquela coisa toda, tá? Nós vemos que já está acontecendo isso. Vocês veem que já tem, né, a pretensão dos Estados Unidos de agora, no ano que vem, se eu não me engano, pousar na Lua de novo. Só que agora vai ser diferente, porque de novo, porque a primeira vez já aconteceu. Só que, você sabe, naquela época, as câmeras, as coisas todas, deixaram muita gente muito em dúvida, né? Mas dessa vez agora, claro que aconteceu, mas muita gente até hoje questiona. Mas agora não vai ter como questionar, porque vai ser muito bem filmado. Então, o fato de que ele vai ter poder sobre é, estrelas, tá? Não sabemos como é isso. Imaginamos que deve ser alguma coisa com os planetas, né? Enviar astronautas, conhecimento sobre isso, ou quem sabe satélite, alguma coisa nesse sentido que vai enviar para o espaço. Não sabemos, tá? Mas é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Vamos continuar. E a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e o pisou, tá? Vai querer que vai destruir os planetas? Não necessariamente, mas que vai ter poder de alguma maneira sobre isso, vai ter que nós não sabemos explicar, né? 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, ou seja, ele vai se engrandecer até o... Quem é o príncipe do exército das estrelas? O príncipe do exército é Deus, tá? Ele vai engrandecer até o ponto de ele achar que é o próprio Deus. E isso o antigo Epifânio fez, o anticristo também vai fazer. E dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O antigo Epifânio fez isso na época dele. E o anticristo também vai fazer. O que o antigo Epifânio fez na época dele? O antigo Epifânio viveu mais ou menos 200, cento e poucos anos, 200 e poucos anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Tá? E o que ele fez? Ele pegou, quando ele invadiu a terra de Israel, ele foi até o templo, né? Que tinha sido reconstruído, né? O templo foi construído na época ali de Esdras, de Neemias, né? De Zorobabel, o templo de Zorobabel. Ele foi até lá e ele profanou o templo, tá? Primeiro, o que ele fez? Ele mandou os judeus todos parar de adorar a Deus. Ele mandou os judeus todos parar de seus sacrifícios diários. Sabe que os judeus têm sacrifício diário de imolar cordeiro, para derramar sangue para os pecados, aquela coisa toda. Mandou parar com todo sacrifício, as ofertas voluntárias, mandou parar com tudo, obrigou eles a pararem com tudo, porque ele invadiu a terra de Israel. E não só isso, ele pegou e entrou dentro do templo, que a gente sabe que é proibido fazer isso, nenhum gentil poderia entrar, nem mesmo judeu qualquer pode entrar, só os sacerdotes podem entrar dentro do templo. No ato exterior pode entrar as pessoas, mas dentro do templo, que é o lugar santo e o santo dos santos,
só pode entrar sacerdotes, né? Então, no lugar santo, só entra sacerdote. O Santo dos Santos só entra o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer a expiação. Então, ele entrou e violou o templo, tá? Por quê? E por que ele fez isso? Porque ele foi lá no lugar santo e colocou a imagem dele. E ele até pegou um porco para provocar os judeus. Ele pegou um porco, sacrificou um porco dentro do templo e aspergiu o sangue do porco no tempo todinho. Sabe que o porco é animal contaminado para os judeus. Então ele contaminou tudo de propósito, né? Por isso que os macabeus na época, os judeus, né, da linha dos macabeus, se levantaram para lutar contra o Antigo Epifânio, que é justamente o que são os livros apócrifos, né, da Igreja Católica, o primeiro Macabeu, o segundo Macabeu escrevem, né? Que é a guerra dos Macabeus contra o Antigo Epifânio. E para vencer o Antigo Epifânio, os Macabeus pediram, na época, o apoio dos romanos, tá? Os romanos vieram para ajudar. Por isso, depois, os romanos acabaram invadindo a terra de Israel também, e aí veio o último império, né? O Império Romano, que assumiu o Império Greco-Macedônio, de Alexandre o Grande, porque o Antigo Epifânio é do Império Greco-Macedônio, lembra? Ele veio um dos quatro generais, veio de Seleuco, tá? Não confunda, estamos falando ainda do Império Greco-Macedônio que invadiu a terra de Israel, que vai ser a origem do Anticristo também lá na frente, tá? É muita informação, talvez confunda vocês, mas assim, eu quero que vocês vão acompanhando só, tá? Então, o Antigo Epifânio fez isso. Ele, no versículo 11 aqui, ele tirou o sacrifício diário e no lugar do seu santuário foi deitar abaixo. Deitar abaixo não quer dizer que ele destruiu, não. Quer dizer no sentido que ele profanou, tá? Ele profanou o santuário. Isso o Antigo Epifânio fez. E também o Anticristo vai fazer. O Anticristo, nós sabemos que ele vai colocar a imagem dele dentro do lugar santo, porque o Senhor falou isso em Mateus 24, tá? Colocar a imagem dele, que quer dizer, quer ver? Mateus 24, vamos ler lá? Só para os moços lembrarem. Deixa eu abrir a Bíblia de Daniel 8 aqui, tá, irmãos? Vamos para Mateus 24. O senhor falou isso, quer ver? Ó? Versículo 15. O senhor falou assim, Mateus 24, 15. Quando, pois, vide o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então está explicando aqui. Quando a gente vir isso, então vamos lá. Aí você até falou assim, que falou o profeta Daniel. Aonde Daniel falou sobre isso aqui? Daniel falou sobre isso aqui em dois lugares. Daniel falou sobre isso aqui em Daniel 8, em relação ao antigo Epifânio, que aconteceu e vai acontecer de novo. E Daniel falou isso lá em Daniel 9. Se der tempo hoje, eu vou falar de Daniel 9 também. Daniel 9, Daniel também falou que vai acontecer isso. Quando fala aqui, o senhor falou que o abominável da desolação, essa expressão, quando pôs vides o abominável da desolação no lugar santo, essa expressão abominável da desolação quer dizer a imagem que o anticristo vai colocar no lugar santo, de si próprio. Vai fazer uma imagem de si próprio, para as pessoas adorarem a ele vai colocar essa imagem dentro do templo, do lado do lugar santo. O anticristo vai fazer isso. E Antigo Epifânio fez isso na época dele também, tá? Antes de Cristo. Entendeu? Por isso que quando o senhor falou isso aqui, Mateus 24, não estava se referindo ao Antigo Epifânio, porque o Antigo Epifânio, quando ele fez isso, colocou a imagem de si no lugar santo, ele colocou isso quase 200 anos antes de Cristo. E o senhor, Mateus 24, falou isso 200 anos depois. O senhor falou assim: quando vir, no plural, vai acontecer ainda. Entenderam, irmãos? Então você veja que a profecia tem dupla realização. E o Senhor, não, o Senhor Jesus, quando Mateus 24, não pode estar falando de Antigo Epifânio, porque Antigo Epifânio viveu 200 anos antes do Senhor. E o Senhor falou que vai, quando for visto no futuro. Entenderam? E o que o Senhor falou também não diz respeito ao que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, com o general Tito Império Romano. Foi outra coisa no chat aí, alguém colocou de forma errada também para atacar as mensagens, tá? Quem falou de Apocalipse já aconteceu, Apocalipse aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito veio destruir Jerusalém. Não é verdade. É o que acontece do dupla realização. É verdade que no ano 70, vamos chegar lá em Daniel 9, vai falar do general Tito do Império Romano, quando veio destruiu o templo. É verdade? Destruiu o templo sim. Só que o general Tito não fez uma imagem de si e não colocou a imagem de si no lugar santo. Ele nunca fez isso.
Então, quando o Senhor falou lá em Mateus 24, quando viu a imagem da desolação do lugar santo, não poderia estar se referindo ao que aconteceria alguns anos depois, que o Senhor falou, com o general Tito. Porque o general Tito não fez isso. Entenderam, irmãos? É por isso que confunde, as pessoas bagunçam tudo, assim, a profecia. Mas vamos voltar aqui. Não estou querendo confundir vocês, não. Vamos voltar aqui, eu vou parar de explicar demais, senão confunde você. Vamos para o versículo 12, tá? Daniel 8. Aqui está falando de Antíoco Epifânio, cento e tantos anos antes de Cristo, que ele é da origem greco-macedônica. Antíoco Epifânio é da origem greco-macedônica, tá? Ele veio de um dos generais do Império Grego-Macedônio de Alexandre o Grande, vem de Seleuco. E ele viveu quase 200 anos de Cristo. Mas o que ele fez vai ser a mesma coisa que o Anticristo vai fazer quando ele aparecer, tá? Vamos lá, porque o Antíoco Epifânio era um símbolo do Anticristo. Então vamos lá. Versículo 12. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade que fez prosperou. Tipo, ele fez justamente isso. Quando fala o exército foi entregue, que ele vai vencer todos os judeus ali. O Antigo Epifânio fez isso, e o Anticristo também vai fazer. Vai parar com o sacrifício diário, tá? O Antigo Epifânio fez isso, o Anticristo também vai fazer. Por causa das transgressões. Por que transgressões? Porque ele vai transgredir tudo, ele vai profanar o templo, tá? Isso quer dizer transgressões, tá? E deitou por terra a verdade, porque ele vai deixar tudo que for verdade, onde Cristo vai ser contra a verdade, a palavra de Deus, ele vai ser contra tudo que falar de Deus, e isso também foi o que o Antigo Epifânio fez na época dele, tá? Tudo que falar de Deus dos judeus, ele jogou por terra. E pisou, na verdade, né? E prosperou. Aí depois, vamos continuar. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo que é aquele que falava. Até quando durará a visão sacrificiária da transgressão assoladora, visando a qual entrega o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Isso aqui já aconteceu no passado, tá? De relação ao Antigo Epifânio. Vamos continuar. Eu não vou entrar em detalhes aqui, não. Senão a gente não avança, né? Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como a aparência do homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulau, a qual gritou e disse a Gabriel: Dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto onde eu estava, ao chegar a ele, fiquei amedrontado e prostei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Ao tempo do fim. Entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Muito bem. O que estava falando aqui, até aqui, acontece na época de Daniel, quando Daniel viveu isso, não tinha acontecido ainda. Quando Daniel viu essa visão, Daniel estava indo debaixo do império. é, Ele fala aqui, ó, debaixo do império babilônico ainda, tá? Então, quando Daniel teve essa visão, nem o império babilônico não tinha sido vencido pelo império medo-persa. Aí depois, Daniel teve essa visão, aí o império medo-persa invadiu a Babilônia. No entanto, Daniel não viveu para ver o Império Medo-Persa cair e o Império Grego-Macedônio de Alexandre o Grande prevalecer. Ele não viveu para ver essa fase. Quando aqui fala o tempo do fim, refere-se que vai acontecer. Era futuro para Daniel, que era o antigo Epifânio, mas principalmente ao tempo do fim, é tempo do anticristo. Tá? Vamos continuar. Versículo 18. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra, ele, porém, me tocou, me pôs em pé no lugar onde eu achava. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim, ou seja, vai acontecer lá no final, o tempo do fim, ou seja, da época do anticristo. Apocalipse 13. Aquele carneiro, aí vai falar de coisas que já aconteceram, mas é importante entender o que já aconteceu. Não aconteceu para Daniel aí nesse momento ainda, mas para nós já aconteceu, a partir do versículo 20. Mas também se refere ao que vai acontecer. Entendeu, irmãos? Eu repito muito isso, mas vamos lá. Aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Tô explicando, o carneiro, lembra? Tinha dois chifres, Média e Persa. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, que é Alexandre o Grande. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, que é o Alexandre o Grande. E o tecido quebrado levantou-se quatro em lugar dele. Aí ele morreu, irmão. Alexandre o Grande levantou quatro generais dele. Significa que quatro reinos,
porque eles pegaram os quatro generais e dividiram o reino de Alexandre o Grande em quatro reinos. Que quatro reinos se levantaram deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Os quatro generais nunca tiveram o poder que Alexandre teve. Mas no fim do seu reinado, quando os prevacriadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Está falando de quem? Está falando de Antíoco Epifânio e está falando do anticristo, porque está falando do tempo do fim também. Irmãos, prestem atenção, agora que é importante. Eu li tudo isso aqui para dizer isso. O anticristo vai ter essa aparência. O Antíoco Epifânio também teve. Tudo que fala aqui diz respeito ao Antíoco Epifânio e também diz respeito ao anticristo. Guardem isso. Então, vamos falar do anticristo aqui, tá? Vale para o Antíoco Epifânio, mas também vale para o anticristo. O anticristo vai ter uma aparência. Deixa eu voltar ao versículo. Aqui, ó, 23. Um rei de feroz catadura. Ele vai ter uma aparência muito feroz, muito forte. Uma aparência assim, brutal, uma aparência poderosa, de feroz catadura. E ele vai ser especialista em intrigas. Ele vai ser bom para falar em duplicidade, para causar intrigas. Quando ele falar alguma coisa, o anticristo, vai dar duplo sentido. As pessoas não vão conseguir entender o bem que ele está querendo dizer. Porque ele vai falar com enigmas, para causar intriga mesmo. Tá? Ele vai ter essa característica. Assim como o antigo Epifânio teve, ele também terá. Vai ser tão inteligente o de Cristo que ele vai falar de uma maneira de intrigas. Ou seja, ele fala uma coisa, você acredita, depois ele não cumpre, aí depois ele fala outra coisa, que você não acredita que ele vai cumprir, ele cumpre. Ele é assim. Tudo que ele fala, você fala assim, será que vai cumprir? Aí cumpre, depois ele não cumpre. Então, ele deixa você sempre na dúvida, intrigas, tá? Vamos continuar, né? No versículo 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. É verdade? É. Justamente o anticristo vai ser grande em poder, mas não é pela força, não vem dele. A força de Cristo vai vir de Satanás. Lá em Apocalipse 13 fala que Satanás vai dar seu poder para o anticristo. Lembram disso? Vamos ler lá, Apocalipse 13, rapidinho. Vamos ver lá. Viu? Ó, Apocalipse 13, versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca de como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então o anticristo vai ter poder, vai ter grande autoridade, vai, mas vai vir de onde? Vai vir do dragão, de Satanás. O poder do reinado do anticristo que vai acontecer vai vir do dragão, o poder, o seu trono e autoridade, tudo vai vir de Satanás, tá? Volta aqui para Daniel 8, 24. Grande é seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. Sim, aonde que se entrar, ele vai destruir. Ele vai invadir os países e vai destruindo tudo. E prosperará e fará o que lhe aprouver. Ele vai fazer isso. O antigo Epifânio fez isso. E também o anticristo vai fazer isso. Onde ele vai entrando, ele vai destruindo tudo. Destruirá os poderosos e o povo santo. O povo santo é os judeus. Sim, o anticristo vai perseguir os judeus. Vai tentar matar todos os judeus. Por isso que ele vai cercar Jerusalém no final da grande tribulação. Tá? 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. Ele vai ser muito astuto e vai ser muito poderoso em causar engano nas pessoas para enganar o mundo inteiro, tá? Nos seus empreendimentos, aquele que ele empreender. No seu coração se engrandecerá. Exatamente isso. Igual o Lúcifer, não é? Não é igual o Lúcifer se engrandecer no seu coração, é igualzinho. E destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Cuidado, hein? Isso aqui é uma lição para nós. Cuidado com viver despreocupado. Quando a gente vive muito despreocupado, nós vivemos com as nossas defesas baixas. Viver despreocupado é viver sem defesa. O cristão nunca viver despreocupado. Quem vive despreocupado vai ser uma, uma vítima fácil, uma presa fácil para o anticristo. Tá? Ou, igual o Juju colocou aqui, né, ver negligente. É a mesma coisa, isso mesmo, Juju. Despreocupado ou negligente. Botou no chat aí, né? Vamos continuar. Ele fala: e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente, levanta-se-á contra o príncipe dos príncipes. Está falando de quem agora?
Príncipe dos príncipes está falando de Cristo. Tá vendo, irmãos? É um termo para Cristo. Antigo Epifânio não viveu na época de Cristo, viveu quase 200 anos antes de Cristo. Mas o anticristo vai se levantar contra Cristo. Ele vai odiar tudo que é Cristo. Ele é anticristo, contra Cristo, tá? Mas será quebrado sem esforço em mãos humanas. Ele vai ser quebrado? Vai. No final da tribulação, o Senhor vem e destrói ele e os seus exércitos. E outra coisa, o Senhor destrói sem usar mãos humanas. O Senhor vem com a palavra, vai matando ele. Tá? Nós vamos ver isso lá em Apocalipse 19, quando chegar lá. Aí fala, a visão da tarde da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei, tratei os negócios do rei, espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Entendeu, irmãos? Então, aqui, em Daniel 8, todas essas profecias que falam de Antíoco Epifânio, está se referindo também ao anticristo, porque tem a dupla realização. Vamos para Apocalipse, vamos para Daniel 9. Daniel 9, versículo 20, tá? Vai ter, versículo 20 em diante, vai ter a profecia das 70 semanas de Daniel. Aí, eu vou ser bem rápido aqui, vamos para o versículo 24. Fala assim, ó. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quando teve essa profecia para Daniel, vou falar sobre o teu povo, é sobre o povo judeu. E sobre a tua santa cidade, sobre Jerusalém. Então, as 70 semanas, elas são o que elas giram. A profecia das 70 semanas de Daniel, aqui, elas giram em torno de dois pontos principais: o povo de Israel e a cidade santa que é Jerusalém. São profecias em relação aos judeus, tá? Mas claro que vai nos envolver, mas o ponto, o eixo principal é o povo judeu e a cidade santa. São dois pontos pilares dessa profecia, tá? Aí eu vou explicar, vamos lá. Para fazer cessar a transgressão, estou lendo o versículo 24, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir os santos santos. Mas tudo isso aqui vai acontecer até o final da grande tribulação. E até a eternidade também, na verdade, né? Mas eu não vou explicar com detalhes aqui não, porque não é o caso. Aí ele fala, versículo 25. Sabe e entende. Aí tá falando para Daniel, Daniel, você precisa saber isso, e nós também precisamos saber. E ele falou para Daniel, Daniel, você precisa saber e entender. Nós também precisamos saber e entender. Dois pontos, ele vai falar. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, está falando de edificar Jerusalém, não está falando para edificar os muros de Jerusalém, não. Está falando de edificar Jerusalém. Lembre-se, primeiro edificaram Jerusalém. Lembra que quando vou explicar. Vamos voltar um pouquinho. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, tá? Ele destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu tudo. Jerusalém era murado, destruiu Jerusalém, destruiu os muros, destruiu tudo. Aí levou Daniel e seus amigos para a Babilônia. Aí foi o fim do povo, da nação de Israel, do povo de Israel. E aí ficaram 70 anos na Babilônia. Depois veio o Império Medo-Persa, invadiu a Babilônia, dominou a Babilônia, dominou Israel, que não existia, estava tudo destruído. E aí surgiu o rei Ciro, né? E o rei Ciro dá ordem para eles voltarem e reedificarem Jerusalém. Então eles voltam, reedificam a primeira cidade de Jerusalém, depois eles voltam mais para frente, reedificam com Neemias, né? E Esdras reedifica os muros para proteger a cidade. Então primeiro edifica a cidade, depois edifica os muros para proteger a cidade. Certo, irmãos? A profecia aqui começa falando desde a época que deu a ordem para o Ciro deu a ordem para edificar a cidade, porque a ordem para edificar os muros veio depois, tá? Então ela começa 70 semanas no momento que dá ordem para edificar a cidade primeiro, tá? Então fala aqui, ó, não confunda com os muros, porque primeiro é a cidade, tá bom? Aí fala aqui, ó, sabe entender, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, tá falando de quem é esse ungido príncipe? É Cristo. Cristo é o Cristo, que é a palavra Cristo em grego quer dizer ungido, tá? E em hebraico quer dizer Messias. Então a palavra Messias é a mesma coisa de ungido, é a mesma coisa de Cristo, tá? Então, quando fala até ungido, até o príncipe, está falando do Senhor. Aí ele fala, então desde a hora para edificar Jerusalém até Cristo, até o ungido, até o príncipe, 7 semanas e 62 semanas.
As praças, circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos. Lembra, quando Daniel teve essa visão, nem tinham voltado para Jerusalém ainda. Ainda não existia, Israel estava destruída, tá? Então, aí a visão começa dizendo o seguinte: quando dá a ordem, quando o Ciro der a ordem, isso não tinha acontecido ainda para Daniel, não tinha acontecido isso aqui ainda, era futuro. Para nós já é passado, mas para ele era futuro. Então, quando o Ciro der a ordem para edificar a Jerusalém, começa o cronômetro de Deus começa a contar as 70 semanas. Não são semanas de dias, são semanas de anos. Então, cada semana tem 7 dias, não é? Então, cada semana aqui equivale a 7 anos. Então, quando fala aqui, ó, 7 semanas e 62 semanas, o que é isso? Primeiro, 7 semanas quer dizer 49 anos. 7 vezes 7, 49. Então, 7 semanas de 7 anos cada uma. Então, 7 vezes 7, 49. Então, desde a hora que começa a retificar Jerusalém e as praças em volta de Jerusalém, as circunvalações, os muros, até a hora que termina isso, foram 49 anos. Já aconteceu. Aí depois disso, aí fala, depois que edifica a cidade até ungido, até Cristo morrer, vir e morrer, para ser crucificado, aí são mais 62 semanas, tá? Aí 62 semanas, eu vou precisar da matemática aqui agora, eu vou pegar a calculadora. 62 vezes 7 foram mais 434 anos, tá? Então, 434 anos, 49 anos para edificar Jerusalém até concluir, e da época que concluiu até a vinda do Senhor, mais 434 anos, que equivale a 62 semanas. Então, já houve 62 semanas mais 7 semanas. Então, já deu 69 semanas. E a profecia do total é 70 semanas. Então, falta só mais uma semana, só mais 7 anos. Tá? Vamos continuar aqui. Ao versículo 26. Depois das 62 semanas, depois que o Senhor morre, ele fala aqui, ó, será morto ungido. Aí Cristo morre. E já não estará, porque o Senhor morre, ressuscita e sobe aos céus. E o povo de um príncipe, agora o príncipe aqui está falando no minúsculo, não está falando de Cristo mais, é príncipe no minúsculo. Um povo de um príncipe, não é do príncipe, é de um príncipe qualquer. Quem é esse príncipe está falando aqui? Vamos ver. Até esse momento aqui, ó, o povo de um príncipe está se referindo ao povo romano, ao Império Romano. E que príncipe é esse? General Tito do Império Romano, tá? Aí fala, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerra e desolações são determinadas. Tá? Então, até esse ponto, aqui está falando de quem? Está falando do general Tito do Império Romano. Então, vamos lá. Aí a profecia vai até quando Cristo morre. Depois que Cristo morreu, mas antes do Senhor morrer, o Senhor havia predito, falado para os seus discípulos e para nós, que aquele templo de Herodes seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. Lembra? Lá em Mateus 24. Quando você estava saindo do templo, o discípulo fala assim: Olha, Senhor, que lindo. Que vamos ler lá? Mateus 24. Leiam comigo lá, irmãos. Versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Tá? O Senhor já tinha falado para os discípulos que aquele templo ia ser destruído e que Jerusalém também ia ser destruída, né? E quem que ia destruir? Quem que ia fazer isso? Logo depois que o Senhor morreu, poucas décadas depois, né? Cerca de 30 e poucos anos depois, no ano 70, depois de Cristo, o general Tito do Império Romano veio por causa das revoltas dos judeus contra o Império Romano. Naquela época do Senhor Jesus, Israel estava sob o domínio do Império Romano. Então os judeus não queriam ficar sob o domínio do Império Romano, então eles se revoltavam. Então a primeira revolta dos judeus e foi abafada pelos romanos. Na segunda revolta deles, acho que foi a segunda, tá, irmão? Tô falando tudo de cabeça aqui. Na segunda revolta,
o Império Romano já não tolerou mais, aí Vespasiano foi enviado, junto com seu filho Tito, para abafar e destruir de uma vez por todas essa rebelião dos judeus. E eles vieram para destruir tudo mesmo. Aí, no meio do caminho, Vespasiano fica sabendo que o imperador César havia sido removido do poder e chamar Vespasiano para voltar para Jerusalém, para Roma, perdão, para Roma para se assumir como imperador. E assim ele fez. Aí Vespasiano, antes de ir, orientou seu filho Tito para continuar a missão dele de ir até Jerusalém e abafar essa revolta dos romanos, ou dos judeus, perdão. Então, Tito pegou, foi. Quando Tito chegou, ele cercou, sitiou Jerusalém, foi terrível, deixou passar fome, aquela coisa toda. Depois ele pegou, entrou, invadiu, destruiu tudo, tá? No ano 70. E é isso que está falando aqui, ó. Fala aqui, ó. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade santuária. E foi o que eles fizeram, tá? E o seu fim será no dilúvio. Sim, depois Tito foi destruído mais para frente, né? E até o fim haverá guerra e desolações até terminar. Sim, até o fim, sempre depois disso aí, nunca parou de ter guerras e desolações sobre Jerusalém, não é verdade? Agora o versículo 27, isso aqui já aconteceu. Agora o versículo 27, vamos falar agora, não aconteceu ainda. Por isso, irmãos, que eu digo para os irmãos que a profecia tem um duplo cumprimento. Parece que o versículo 27 está continuando falando a mesma coisa do 26, do mesmo príncipe, mas não é o mesmo príncipe mais, porque isso não aconteceu com. O que vai falar no 27 aqui não aconteceu com Tito, mas vai acontecer com o anticristo. Por quê? Porque o anticristo vai ser o cumprimento dessa profecia. Tito, na verdade, também era uma prefiguração, uma figura do anticristo que vai vir. Assim como o Tito Epifânio, no capítulo 8, também era. Então, no versículo 27 fala assim, ó, ele quem? Esse príncipe, né? Que parece estar falando do Tito, mas não está falando de Tito, mas está falando agora do anticristo. Ó, ele fará firme aliança com muitos entre quem? Entre os judeus. Tito fez isso? Não, tá? Quando fala muitos, porque o anticristo, quando vier, ele vai ser uma continuação do Império Romano, assim como Tito também é do Império Romano. Só que o anticristo não vai fazer aliança com todo o povo de Israel, não. Vai fazer aliança com muitos do povo de Israel, mas não com todos. Quando fala aliança com muitos, está falando muito dentro do povo de Israel. A profecia toda é sobre o povo de Israel, lembra? Sobre o povo de Israel. Como fala no versículo 24. 70 semanas são terminadas sobre o teu povo. Então está falando do povo de Israel. Ele vai fazer aliança com todo mundo? Não, irmãos. É só com aqueles judeus que não são os remanescentes. Tá? Por uma semana. Ele vai fazer uma firme aliança por uma semana. Por 7 anos. Vai fazer uma aliança por 7 anos. Aí o que o anticristo vai fazer? Isso antes de começar a grande tribulação. Ele vai fazer uma aliança com o povo de Israel e vai permitir que o povo de Israel reconstrua o templo, tá? Vai permitir que o templo não existe. Existe hoje? Não. O templo hoje foi destruído. O templo que existia antigamente foi destruído por quem? Lá no versículo 26. Foi destruído por Tito, lá no versículo 26, ó. Que ele destruirá a cidade e o santuário. Foi destruído por Tito. E desde que Tito destruiu o templo, lá no ano 70 depois de Cristo, não foi reconstruído até hoje. Quando o anticristo vier, que vai ser uma continuação do Império Romano, vai ser o cumprimento desse símbolo do anticristo que era Tito, ele vai permitir vai fazer uma firme aliança com os judeus, não com todos, mas com a maioria, com muitos entre eles, para que eles possam reconstruir o templo. E eles vão reconstruir o templo. Ele vai fazer uma aliança de 7 anos, que é a última semana da profecia que está faltando. Tá? E ele fará, aí ó, na metade da semana, quando terminar os primeiros 3 anos e meio, vão passar, vai ser tudo bem. Os primeiros 3 anos e meio da aliança, da semana, ele vai permitir que o povo reconstrua, o povo judeu reconstrua, o povo judeu vai reconstruir o templo, vai voltar a fazer sacrifício diário e tudo mais. Mas na metade da semana, quando terminar a metade da semana, ele morre, lembra? Ele morre, ele ressuscita, o anticristo, só que ele é outra pessoa quando ele ressuscitar. Porque um espírito do abismo vai entrar dentro dele, tá? Quando ele ressuscitar, ele é outra pessoa. Aí que ele é o anticristo de verdade mesmo, a besta que surge do mar. Aí que ele faz? Ele muda tudo. Aí ele vai, corta a aliança com os judeus, vai falar aqui agora, ó, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ora, pensa bem, aí ele vai ressuscitar, vai fazer os judeus pararem dos sacrifícios, com as ofertas de manjares, tudo, vai acabar com tudo.
E vai fazer isso aqui, ó. E sob a asa das abominações virá o Assolador. Quando fala a asa das abominações, é justamente isso. Ele vai vir, rapidamente vai colocar a imagem dele. Lembra, a imagem dele é chamada de, de o abominado da desolação. Ele vai pegar a imagem dele e vai colocar lá dentro do santo lugar. Agora vamos parar para pensar um pouquinho. Para pensar. Como é que o versículo 27 pode falar, tá falando ainda de Tito? Não faz sentido. Por quê? Porque o 26 fala que Tito viria e destruiria o santuário. Beleza, aconteceu isso, ele veio. Mas no versículo 27, se fosse continuação de Tito, como é que ia falar que Tito ia fazer parar os sacrifícios na metade da semana, com sacrifícios e ofertas? Olha, como é que ele pode fazer, depois que Tito destruiu o templo, como é que ele pode fazer agora parar com sacrifício e ofertas depois disso, que destruiu o templo? O templo já foi destruído, não tem como ter sacrifício e oferta mais. Entenderam, irmãos? Por isso, para que haja sacrifício e oferta, tem que ter o templo. Mas no versículo 26, Tito destrói ele. Aí no 27 fala que ele vai vir fazer aliança depois disso. E depois que ele fizer a aliança, aí ele permite que os judeus voltem a ter sacrifício e oferta, mas sem o templo, que ele destruiu como? Impossível. Aí depois da metade da semana ele pega e faz com que os judeus parem com sacrifícios e ofertas pacíficas. E ele vai e coloca a imagem dele no templo, que é chamada as abominações, ou abominada desolação. Como é que é possível isso se te destruir o templo? Entendeu? Por isso que o versículo 27 não diz respeito a Tito mais, é futuro. Diz respeito ao anticristo, que ele vai ser a continuação do Império Romano, que Tito também era. Entenderam, irmãos? Por isso que tem que entender essas coisas, não confunde tudo, tá? Aí fala no final do versículo, sobre as abominações virá o assolador, até que a destruição que está terminada se derrame sobre ele. Sim, ele vai continuar agindo, botar sua imagem lá no templo, no santo lugar, fazer coisas terríveis, até que a destruição caia sobre ele. Quando vai cair? No final dos 3 anos e meio, lá no final da última semana, quando o Senhor vem, Jesus vem e destrói ele. Lá na guerra do Armagedon. Apocalipse 19. Entenderam até aqui, irmãos? É muita coisa, né? Mas assim, é importante nós entender tudo isso sobre o anticristo. Eu quero fazer uma pausa aqui, voltar um pouquinho para o capítulo 8. Aí nós terminamos a mensagem de hoje, tá, irmãos? Eu deixo para semana que vem falar de Daniel 11 para vocês. Vamos voltar para o capítulo 8, rapidinho. Só quero que os irmãos acompanhem esse raciocínio. Quando fala do anticristo no capítulo 8, está falando também de Antíoco Epifânio, que aconteceu e o anticristo que vai acontecer. Correto? Só que o Antíoco Epifânio ele veio de outro império. O Antigo Epifânio veio do Império Greco-Macedônico, certo? Ele era o Antigo Epifânio, eu falei para vocês, ele veio de um dos generais do Alexandre o Grande, que é Seleuco, dos Seleucidas. Tá? Nós falamos lá, lembra? Do bode, tinha dois chifres, que era. Perdão, o bode tinha um chifre só, desculpa, tinha um chifre só que Alexandre o Grande morre, o bode quebra, aí sai quatro chifres, são os quatro generais do Império Greco-Macedônio de Alexandre o Grande. Aí desses quatro generais, de um dos quatro chifres, sai um chifre menor, que é o anticristo, que é o antigo Epifânio. Na época que o anticristo vai vir. Então, ficou bem claro para nós, em Daniel 8, que o anticristo, lá em Daniel 8, ele vem do Império Greco-Macedônio, certo? Já em Daniel 9, quando fala do anticristo, está falando que o anticristo vem do Império Romano, porque ele é a prefiguração de Tito. O que Tito fez, o anticristo vai tentar fazer de novo, tá? Aí você fala assim, peraí, vamos, agora me confundiram. Agora me confundiram. Peraí, então, o anticristo vem de qual império? Você fala que no capítulo 8 de Daniel, ele vem do Império Greco-Macedônio. Já no capítulo 9 você fala que veio do Império Romano. E aí, então? De onde que ele está vindo? Tem uma contradição aí. Aí que tá, irmãos. Não há contradição, tá? Vou explicar para os irmãos. Quando fala no capítulo 8 que ele veio do Império Greco-Macedônio, é verdade que Cristo vai vir do Império Greco-Macedônio? Sim, mas talvez, irmãos, quando fala isso, provavelmente está querendo dizer em relação ao nascimento do anticristo, a origem dele, tá? A origem dele. Porque de origem, provavelmente, quando a gente fala provavelmente, mano, eu não falo bater um martelo aqui, tá? Porque ninguém tem certeza absoluta, tá?
Mas provavelmente o anticristo vai ter de uma origem da Grécia ou da Macedônia, tá? Ele deve ter nascimento de ou pelo menos alguma origem dele, alguma descendência dele passada deve ser entre os gregos e os macedônios. Lembre-se que naquela época da Bíblia, até na época do Senhor Jesus, os gregos eram os mais inteligentes do mundo, vamos dizer assim. Toda a inteligência estava nos gregos. E realmente, o anticristo vai ser muito inteligente. Então, muito provavelmente, em termos de origem, de nascimento, o anticristo vai ter descendência greco-grécia ou da Macedônia, aquela região ali, tá? Agora, é claro que as profecias não são fáceis de você analisar elas. Por exemplo, tem que ter muito cuidado em relação a isso, só para os irmãos entenderem. Vou dar alguns exemplos para os irmãos entenderem. Por exemplo, o Senhor Jesus. Miqueias, o livro de Miqueias, fala que o Senhor Jesus ia nascer em Belém. E ele nasceu em Belém. Porém, é muito confuso, você tem que ter muito cuidado para interpretar isso. Porque, por exemplo, o Senhor nasceu em Belém? Claro que nasceu. Agora, pensa bem, o Senhor, antes de Maria, antes do Jesus nascer, Maria estava grávida em Nazaré, que não era Belém, era lá na região perto da Galileia, da Mar da Galileia, lá na região da Galileia. Próximo nascimento, Maria sai grávida e vai até Belém para ter o Senhor Jesus. Depois que o Senhor Jesus nasce em Belém, pouco tempo depois, ela foge com o Senhor Jesus para o Egito. E depois de um tempo, do Egito, né, ela vem, volta para o Senhor e o Senhor cresce em Nazaré. Por isso que o Senhor Jesus é chamado de Jesus o Nazareno. Cresce na região de Nazaré ali, né? Então, é muito confuso. A profecia fala realmente que o Senhor nasceria em Belém. Nasceu. Mas quem viveu na época do Senhor teria dificuldade em entender que o Senhor veio de Belém. Não é? Por quê? Porque o Senhor, ela é engravida em Nazaré, nasce em Belém, vai para o Egito, cresce em Nazaré. De onde que ele é? Por que a Bíblia não fala de Jesus de Belém? Fala Jesus Nazareno. Ele não nasceu em Nazaré. Entenderam como é as coisas? Por isso as profecias elas são meio furtivas, vamos dizer assim. Você tem que tomar muito cuidado em analisar. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, na época dele, quando ele tomou o poder, ele invadiu a Europa inteira. Napoleão Bonaparte, de certa forma, até pareceu como se fosse um anticristo. Ele dominando tudo na época dele. Napoleão Bonaparte, qual que era a origem dele? Francesa. Ele é da França. Porém, se você pegar um dos livros de Pember, né, dos estudiosos da palavra, ele pega a origem de Napoleão Bonaparte e vai rastreando ela e chega até os gregos. Napoleão Bonaparte tinha uma origem grega lá no passado. Viu como é complexo? Estou dando exemplo para vocês. Então, quando a gente fala que o anticristo vai ter origem na região greco-macedônica, provavelmente vai ter sim, a origem dele de nascimento, sangue. Mas será que ele vai ser um grego mesmo? Será que ele vai ser um macedônico mesmo? Na Macedônia do Norte, região da Grécia ali? Pode não ser, pode ser que ele nasceu lá na Europa, vai ter nascido lá na França, sei lá, nos Estados Unidos, em algum outro lugar, porém, lá na descendência dele, lá no passado, tinha grego macedônico. Entenderam, irmãos? É claro que eu estou afirmando isso aqui, não com precisão total, mas é isso que a gente interpreta em relação a Daniel 8. Como Daniel 8, o anticristo vem dos gregos macedônicos, a gente interpreta que essa origem do Império Grego Macedônico diz respeito à questão do nascimento deles. E vocês lembrem também, tá? Ah, tá. Depois do Império Grego Macedônico, vamos lá. Só para terminar. Vai seguindo o raciocínio. Depois do Império Grego Macedônico, o próximo império que invadiu toda a região ali foi o Império Romano. Lembra? A imagem de Daniel 2, primeiro Babilônia, cabeça, peitos de prata, medo-persas, ventre de bronze, que é o Império Grego Macedônio, depois veio o Império Romano, que é as pernas. Só que o Império Romano teve duas divisões, duas pernas. Uma perna foi o Império Romano do Ocidente, que ficou com capital do Império Romano do Ocidente, Roma, e pegou a parte europeia do Império, praticamente. E o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, que hoje é Istambul, mas que pegou a parte do leste europeu e a parte oriental do Império. E essa parte oriental pegou quem? A Grécia. Pegou quem? A Macedônia. Pegou quem? A região ali da Ásia Menor da Turquia.
Por isso, a capital ficava lá na Turquia, que é Istambul hoje. Por isso que a parte oriental seguiu a igreja ortodoxa. E a parte ocidental seguiu a igreja católica apostólica de Roma, os católicos. Então, a continuação do Império Romano do Ocidente é a igreja católica hoje. A continuação do Império Romano do Oriente é a igreja ortodoxa. E o anticristo provavelmente vai ser de origem greco-macedônica, vai vir da região ortodoxa do Império Romano. A parte que invadida do Império Romano, da outra perna. Entendeu? Aí você fala que, quando chega em Apocalipse, em Daniel 9, fala que o anticristo vai vir do Império Romano. Daniel 8, Império Greco-Macedônico. E no capítulo 9, do Império Romano. Então, como é que a gente interpreta isso? É que a origem do anticristo, provavelmente, a origem de sangue, provavelmente vai ser greco-macedônica. Já em termos de poder, vai vir continuação do Império Romano. Em termos de poder, de localização de poder e invasão do poder. Então, de poder, ele vem do Império Romano. E de onde ele vai invadir é o Império Romano, aqui na Europa, aquela região todinha ali. Mas talvez em termos de nascimento greco-macedônico. Tá bom, irmãos? Eu vou parar por aqui, porque senão fica muito extenso, é muita informação. Na semana que vem eu falo das profecias sobre o anticristo no capítulo 11 de Daniel. Tá bom? Jesus, Senhor.